Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um podcast que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Neste quinto episódio vamos falar sobre a imigração, que é um dos principais temas dessa eleição, se não talvez o principal. Em 2016, Donald Trump fez campanha focando muito nesse tema, ele prometeu construir um muro na fronteira e dificultar as regras para os imigrantes, mas teve algumas dificuldades para fazer isso ao longo do mandato. Em 2020, Biden fez campanha no sentido contrário, tentando dar uma abordagem mais humana para a questão, mas teve que lidar com um fluxo recorde de imigrantes nas fronteiras. Neste programa, vamos explicar melhor como é que todo esse tema pode influenciar os rumos da eleição. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e estou aqui com o Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael e nossos ouvintes. E também com Maurício Moura, sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e antes de entrar no tema da imigração, vale lembrar que este é o quinto episódio dessa série. Já tivemos 4 etapas anteriores. Já tivemos episódios sobre as primárias em Iowa, que abriram o calendário eleitoral, que foram o tema dos 2 primeiros programas. No terceiro, falamos sobre o tudo ou nada de Nikki Haley contra Trump. E no quarto episódio, falamos sobre o que falta para definir de vez um novo duelo entre Biden e Trump. E também temos alguns cortes desses programas aqui no canal da Exame, no YouTube, sobre quais estados vão decidir a eleição, como os processos contra o Trump podem afetar essa corrida eleitoral e também como a idade do Biden pode ser um desafio para ele nessa corrida eleitoral. E, Rafael, se eu puder, lembrando que nossa comunidade no WhatsApp já tem mais de 3.000 pessoas seguindo o nosso canal no WhatsApp. Seguiremos aqui até o final das eleições. Dá muito orgulho para a gente na Exame ver tantas pessoas interessadas pelo tema seguindo a gente, então a gente tem um planejamento muito legal e a gente conta com a análise do Maurício Moura, aí, um craque que já adiantou diversos temas que vão ser os temas principais da campanha. Exato, bem lembrado, né? O canal de WhatsApp, basta procurar no WhatsApp, né, pelo tema Eleições EUA 2024 Exame. E é uma comunidade que interage muito também, né? Sempre que a gente posta alguma coisa, tem reações ali, comentários, enfim. É um canal bem interessante para acompanhar tudo da eleição. E aí agora, falando sobre as primárias que tivemos na Carolina do Sul no sábado, né? Foram as primeiras primárias oficiais do Partido Democrata. O Biden teve uma vitória muito expressiva, né? Ele levou 96,2%. Os outros 2 candidatos, Marianne Williamson, teve 2,1%. E Jim Phillips, que é um deputado, teve 1,7%. Maurício, o que esses números, né? O que essa vitória expressiva do Biden, né, diz sobre a campanha democrata? Bom, em primeiro lugar, ela materializa o óbvio, né? Que o Biden não tem competição, né? É aquilo que a gente vinha comentando, que ele, como presidente em exercício, ele não tem competidores e, claramente, ele é a única opção, o plano A, B e C do Partido Democrata, e ele deve ser o candidato aí do lado democrata, a não ser que aconteça alguma coisa com ele especificamente, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, apesar da vitória em termos relativos ter sido bastante robusta, como vocês viram aí no gráfico, né? O comparecimento foi muito baixo. Votaram 131 mil pessoas nessa primária democrata, 4% do eleitorado potencial. Quando você compara isso com 2020, por exemplo, que o Biden ganhou, aliás, a Carolina do Sul foi decisiva para o Biden ganhar a indicação do partido em 2020. Em 2020 votaram 540 mil eleitores, 16% do eleitorado potencial. Em 2016, quando a Hillary foi indicada, votaram 375 mil, 12%, ou seja, teve um comparecimento muito baixo, que também mostra o baixo entusiasmo, que é uma combinação do baixo entusiasmo em relação à popularidade do Biden e o baixo entusiasmo pelo fato de não ter disputa, né, nessa primária democrata. Também queria chamar a atenção de um ponto que, conversando com a campanha da Nikki Haley, a Carolina do Sul, você, mesmo democrata, você pode votar nas primárias do Partido Republicano e vice-versa, mas desde que você vote uma vez só, você não pode votar nas 2 primárias. Você pode estar registrado como democrata, independente republicano, mas você tem que escolher se você vai votar na primária republicana ou na primária democrata. Então, a campanha da Nikki Haley diz que talvez seja um bom sinal que muitos democratas independentes não apareceram para votar na primária democrata, pode ser que eles apareçam para votar na primária republicana, que é no dia 23 de fevereiro,
e isso pode ser bom para Nikki Haley, porque, como a gente já vem debatendo aqui, ela vai muito melhor entre os independentes do que o Donald Trump. Acho que ainda é muito pouco para tirar a diferença de 30 pontos que o Trump tem nas pesquisas ainda na Carolina do Sul, mas é um sopro de esperança aí da campanha da Nikki Haley, que houve um baixo comparecimento aí para votar no Biden. E, Maurício, se eu puder perguntar, eu vi algumas análises na imprensa americana falando que a vitória era importante para provar para a base do partido, né? Provar que a base continua mobilizada, especialmente dos eleitores negros, né? A Carolina do Sul tem um contingente, uma porcentagem da população negra alta para os padrões americanos. Queria saber se, para você, essa foi uma vitória significativa nesse aspecto, ou se essa baixa presença, né, afeta essa análise que vem sendo feita. Não, eu acho que o baixo comparecimento, como você falou, né, ele anestesia essa narrativa, né? É muito difícil fazer qualquer afirmação, sendo que a gente teve só 131 mil pessoas aparecendo para votar, num estado que movimenta 400, 500 mil num pleito disputado, né? Então acho que foi importante, mais uma vez, assim como a vitória dele em New Hampshire, mesmo ele não estando disponível ali na cédula de votação, teve um quê simbólico. Agora teve o quê simbólico que ele cumpriu aí digamos assim, a lição de casa dele, mas não dá uma sinalização forte de mobilização. A mobilização continua sendo o grande tema de preocupação aqui no lado democrata. Assim, e voltando ao calendário, né, nós teremos algumas primárias ainda em fevereiro. No dia 6 temos a primária democrata em Nevada. No dia 8 temos um caucus republicano também em Nevada. E no dia 24 os republicanos fazem a sua votação na Carolina do Sul, que é a votação mais esperada, porque é onde Nikki Haley pode mostrar, né, de fato, se ela vai ter ainda fôlego para continuar a campanha. Afinal, a Carolina do Sul é o estado natal da Nikki Haley. Se ela for mal lá, dificilmente ela vai conseguir convencer as pessoas que ela é uma candidata viável, como a gente já comentou em outros programas aqui. Bom, agora indo para o tema do programa de fato, né, a questão da imigração, o Maurício trouxe vários dados aqui para a gente, mas antes vale uma pequena introdução, né? A imigração sempre foi um tema importante na política americana. Os Estados Unidos é um país formado muito por imigrantes, né, por ondas de imigrantes ao longo dos anos, primeiro europeus, especialmente, depois latinos. Só que o Trump ele levou esse tema da imigração a um outro nível, né? Ele fez disso o centro da sua campanha em 2016. Ele prometia endurecer as regras contra a imigração ilegal e o símbolo disso era construir um muro na fronteira. O Trump tomou posse em 2017 e logo de cara ele já tentou impedir o acesso de cidadãos de alguns países aos Estados Unidos, inclusive imigrantes legais. Só que as medidas, incluindo essa, foram barradas na justiça ao longo do mandato. Então ele ficou tentando fazer coisas, fazia um pouco, era barrado. E o próprio muro em si não foi concluído, né? Ele fez alguns trechos do muro, mas não terminou. Em 2020, o Biden fez campanha no sentido contrário. Ele defendia controle nas fronteiras, mas de um jeito mais humanizado, né? Ou seja, ele com respeito aos direitos humanos e um tratamento mais digno às pessoas que tentavam cruzar a fronteira. Só que isso gerou um problema porque muito mais gente passou a ir para a fronteira, tentar entrar de modo irregular, até porque teve a pandemia, que gerou uma crise econômica em muitos países, isso estimulou também mais pessoas a migrarem. E o Biden tem um problema hoje, que ele tem um número recorde, né, quando a gente vai ver daqui a pouco no programa, de pessoas pedindo asilo, tentando entrar no país e tendo que ser deportadas porque violaram as regras de lá. E aí o primeiro dado que o Maurício trouxe é um dado sobre demografia, ou seja, que mostra muito claramente como que a imigração vai ter um papel muito importante para manter a população americana crescendo, né? Os dados mostram que tem um percentual de crescimento de 1,2, né, da população americana previsto aí para 2024-25, e desse 1,2, praticamente 1% se deve à vinda de imigrantes ao país, né? E esse percentual mostra também, esse gráfico mostra também um declínio no percentual de nascimentos no país, né? E a partir de 2040, segundo essa projeção do Departamento de Orçamento do Congresso, a população iria diminuindo se não tiver mais imigrantes. Enfim, Maurício, o que mais você tira, né, desses dados que a gente está mostrando aqui? Não, esse gráfico, inclusive, é um gráfico oficial que é usado pelo Congresso americano para tomada de decisão do orçamento americano, né? Ele justamente vai na direção do que o Rafael estava comentando, que primeiro que os Estados Unidos vivem um fenômeno que vários países desenvolvidos ao redor do mundo vivem, né? Que é o envelhecimento da população, né?
mais pessoas, o percentual de pessoas mais velhas tem aumentado e as pessoas mais novas, obviamente, não estão conseguindo acompanhar esse crescimento da população mais velha. Isso, obviamente, só se resolve com duas maneiras, né? Ou você tem uma política de estímulo de nascimento, né? E a gente tem alguns casos de países da Europa que tentam fazer isso. São poucos sucessos concretos, mas há por exemplo, os países nórdicos, eles estimulam, pagam para as pessoas que têm segundo, terceiro filho. Tem muitas políticas de licença paternidade, maternidade de longo prazo, enfim. O fato é que os Estados Unidos ele é fundamental na equação do equilíbrio populacional americano, a imigração, ou seja, a entrada de pessoas de outros países. Obviamente, os Estados Unidos nunca teve dificuldade no século de atrair imigrante, mas assim, não existe um cenário possível para a população, e obviamente isso reflete na Previdência Social americana, para o mercado de trabalho, pela oferta de trabalho, não existe um cenário viável para os Estados Unidos que não passe pela imigração. Então, nesse ponto, acho que há um consenso entre republicanos e democratas. Obviamente que a discussão que a gente vai entrar aqui, que tipo de imigração, e como fazer o controle dessa imigração, como administrar o fluxo dela, mas assim, existe um consenso, assim, os Estados Unidos é um país mais estudado, talvez mais estudado no mundo entre os efeitos da imigração na economia. E todas as evidências empíricas mostram que a imigração foi fundamental para o desenvolvimento econômico americano em todas as suas etapas. Então, acho que nesse ponto é consensual. Aí a grande discussão, que é um tema eleitoral, e obviamente o Trump ele faz as coisas de maneira bastante simplista, né? As soluções é como conduzir essa imigração e esse controle migratório. Né? E também indica, Maurício, que para os próximos anos, próximos 20, 30, 40 anos, esse vai ser um tema muito provavelmente que vai estar no centro do debate político-eleitoral americano, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E vai estar no centro do debate e vai ser, obviamente, e não só o debate nacional, né, o debate local, porque é importante dizer que cada estado americano tem um problema de imigração diferente, né? Por exemplo, a gente tem a crise na fronteira no Texas, a gente tem os imigrantes chegando na cidade, inclusive estimulados pelo próprio governador republicano do Texas, que ele coloca os imigrantes nos ônibus e manda para cidades como Chicago, como Nova York, como Boston, como Washington. Tem a recepção desses imigrantes nessas cidades grandes, né, de como inseri-los na sociedade, né, moradia, alimentação, transporte, enfim, emprego. E também tem a questão da imigração em vários setores da economia, seja no setor industrial, como no setor de serviços, como no setor de tecnologia, a falta de mão de obra, que obviamente passa pela baixa capacidade que essas empresas têm de atrair trabalhadores de outros países em função da dificuldade que é de se obter um visto, por exemplo, de trabalho nos Estados Unidos. Então, o problema da imigração ele tem várias dimensões. Né? Uhum. Bom, seguindo os dados aqui, temos um dado sobre volume de pedidos de asilo. Né? Ou seja, e Maurício, queria que você explicasse primeiramente como é que funciona o mecanismo de pedir asilo. Né? Ou seja, citando os dados primeiramente, a gente vê que teve um aumento muito grande de pedido de asilo, né, nos últimos 2 anos, especialmente 2023, quando chega ali perto de 1 milhão. E esse gráfico tem 2 cores, né? A parte roxa, que seria os pedidos pelo USCIS, ou seja, seriam pessoas que cruzaram a fronteira e pediram o asilo já dentro dos Estados Unidos, que cruzaram a fronteira de modo irregular, chegaram ao país e pediram asilo. E a parte azul clara, que seria mais ou menos metade, né, desses quase 1 milhão, são pedidos via tradicional, ou seja, de você fazer um pedido às autoridades americanas, um pedido de asilo. E Maurício, como que funciona, né, esse pedido no dia a dia? Putz, essa na verdade é um dos grandes temas, né? Porque, como você falou, há várias maneiras de fazer isso. Você pode pedir o asilo de fora dos Estados Unidos, aliás, existe uma pressão enorme para que esses pedidos sejam feitos antes das pessoas entrarem nos Estados Unidos, né? Apesar de que não há estrutura tecnológica e de pessoas nos consulados americanos, principalmente na América Latina, para abraçar esses pedidos de maneira eficiente. Existe a possibilidade, agora o governo Biden criou um aplicativo para que as pessoas não entrem nos Estados Unidos sem um pedido de asilo, então obviamente esse aplicativo também foi responsável por um aumento de pedidos, né?
E tem a forma que você descreveu, que a pessoa de uma maneira entrou ilegalmente no país, ou seja, atravessou a fronteira e pediu asilo já dentro dos Estados Unidos. E lembrando que todos os pedidos de asilo têm que ser julgados, né? Tem que ser julgados por uma corte imigratória e podem ser aceitos ou não. E aí entra uma outra polêmica que já tem vários estudos que a depender do juiz, a depender do local, existe um percentual de aprovação alto e existe um percentual de aprovação baixo em relação aos pedidos de asilos. Mas o que é comum nos Estados Unidos inteiro é que esses pedidos demoram muito para serem julgados, né? Não, eu acho que vale até a pena a gente colocar de volta o gráfico, Maurício, que mostra ali em 2023 um aumento, assim, muito expressivo. Para quem não está no Spotify nos ouvindo, a ideia é mostrar um pouco aqui que em 2013 esses pedidos, seja de quem cruzou irregularmente, seja de quem entrou no tribunal para pedir o seu asilo, girava em torno de 100 mil e agora nesse ano de 2023, no ano passado, ele bateu praticamente 1 milhão e praticamente meio a meio, né, nesse aspecto, né? Então tem um fenômeno também, né, Maurício, que eu acho que vale a pena ser explorado, um fenômeno das pessoas estão indo e sentindo que vão conseguir esse asilo. E você falou que cada tribunal, cada estado tende a fazer a sua própria escolha nesse sentido. Recentemente estava falando que o Congresso americano parece que tomou uma decisão bipartidária de tentar enfrentar isso, que seria uma vitória para o Biden. Vamos tentar explorar um pouco isso à luz desse gráfico? Bom, voltando no gráfico, assim, uma coisa interessante é mostrar que em 2016, como o Rafael falou, o Trump fez uma campanha já como tema da imigração como forte, né? Inclusive essa coisa, a narrativa dele de que ele ia construir um muro, foi muito importante na campanha de 2016. Mas se você olhar em 2016, o problema da imigração não era um problema tão grande assim, né? Você vê que no gráfico a gente está falando de 2016 de 200 mil pedidos de asilo. 2015 foi mais ou menos 160. Ou seja, 2016, apesar da forte narrativa em relação à construção do muro, e aliás, só para fazer um parênteses, existe uma coisa que os republicanos e democratas concordam, é que construir um muro por si só não resolve o problema. Claro que do ponto de vista de comunicação, é uma coisa muito forte, muito fácil de ser explicada, mas se você não tiver outras medidas, e aí a gente vai falar medidas de reforço no sistema judiciário, medidas de melhorar a estrutura para que esses pedidos de asilo sejam feitos fora dos Estados Unidos, reforço na guarda de fronteira, mais tecnologia para monitorar os pontos. Isso realmente resolve. A construção do muro em si, ela é muito controversa, muito pelo contrário, não tem nenhuma evidência de que isso vai resolver o problema. Então, em 2016 não havia uma crise, né? E aí a palavra que os republicanos mais usam aqui de oposição é uma crise na fronteira. E os dados agora sim, eles corroboram muito mais essa narrativa de crise do que em 2016, como o Luciano falou. Houve uma explosão de pedidos de asilo, e aí tem uma confluência de fatores, né? O primeiro fator foi o fato de a gente ter, em 2020, 2021, os Estados Unidos, porque estavam no meio de uma pandemia, o Trump assinou um decreto que era, em função de um tema de saúde pública e de emergencial, era possível deportar todo mundo que passasse a fronteira podia ser deportado imediatamente. Isso inclusive entrou no governo Biden durante um período, e quando inspirou essa medida, você vê que houve um aumento na curva ali exponencial de pedidos de asilo, né? Porque agora o cara, imagina que quem entrar na fronteira de maneira ilegal antigamente podia ser deportado imediatamente em função um tema de saúde pública, né? E aí eu não quero entrar no mérito de se era importante ou não, mas o fato é que tomou-se essa medida. Essa medida teve uma extensão aí que foi além do governo Trump. E depois, quando acabou isso, o governo Biden tentou estimular esse uso do app. E obviamente que o app também aumentou o pedido de asilo, porque agora, através do app, é mais fácil formalizar o pedido de asilo. Então, teve um aumento muito grande aí, eu acho que pelo fim da pandemia e por essa facilitação tecnológica ali. Agora também tem uma concentração de imigração da Venezuela, por exemplo. Também tem concentração de imigração de países como a China, por exemplo. Tem muita gente da Ásia entrando pela fronteira. Também teve o efeito dos ucranianos também tentando entrar pela fronteira. Enfim, teve junção de outras nacionalidades que começaram a compor aí esses pedidos de asilo, né? Quer dizer, estamos lidando, então o Biden hoje lida com um represamento também, né, dessa política de uma maneira mais geral. E isso vai estourar justamente agora em 2024,
ano de eleição. Então, acho que é um talvez um resumo dessa situação toda. Sim, totalmente. Mas dito isso, acho que é um consenso geral de que alguma coisa tem que ser feita, porque a situação, como mostrou o gráfico ali, ela passou a ganhar dimensões muito maiores, né? Sim, e uma questão também assim, né? O asilo, e a pessoa pode pedir um asilo se ela está sendo perseguida em seu país por alguma razão, né? Ou seja por razões políticas, religiosas, enfim, ela tem que justificar um problema para ela receber um asilo. O asilo é um pedido de refúgio, ou seja, de apoio, né? E tem planos de mudar esse sistema de justiça para mexer nos critérios do pedido de asilo, ou seja, de talvez dificultá-lo ou padronizá-lo mais, enfim, tem alguma coisa nesse sentido? Não, essa na verdade é um grande debate, né? Porque os republicanos no Congresso querem que isso seja bastante rígido, isso, né? E obviamente a definição atual de asilo, como você mencionou, ela tem dimensões que são subjetivas, né? Então, por exemplo, muita gente pede asilo da América Latina em função da violência urbana na América Latina, em função de dizer que está fugindo do tráfico de droga, está fugindo de bala perdida, enfim, são questões que obviamente fica a descrição é discricionário do juiz como é que ele avalia isso, né? Então, essa é uma das demandas do Partido Republicano para que isso fique mais rígido, fique mais claro e não tenha muito espaço para pedidos subjetivos, né? Uhum. Bom, e voltando aos dados aqui, a gente tem dados também sobre a concessão a refugiados, né? Pedi para a produção colocar aqui na tela para a gente de novo. Esses são os casos ainda, né, que estão, a gente fala dessa grande fila de processos a serem julgados, né? O gráfico mostra que em 2023 teve aí mais de 1 milhão de pedidos processados, né? Ou seja, de pessoas que entraram e deram início a um processo, e os casos pendentes ali já chegando em 2 milhões e 500 mil, né? Ou seja, muita coisa, enquanto o total de processos finalizados abaixo de 500 mil, né? Ou seja, isso indica que levaria talvez alguns anos para conseguir processar esses casos todos. E Maurício, se eu não me engano, enquanto as pessoas que pedem asilo aguardam o resultado, elas podem esperar esse processo nos Estados Unidos em liberdade, certo? Exatamente. E, aliás, essa é uma dos temas, né? Porque, obviamente, que o sistema judiciário ele não tem condição, e esse gráfico mostra perfeitamente, né? Você vê a quantidade de casos pendentes aí passa dos 2 milhões e meio, e a quantidade de novos casos aí em 2023 bate 1 milhão, e os casos que foram completados não chegam nem a 500 mil, né? Então, você vê essa desproporção, ela mostra que o sistema americano como um todo, o judiciário, não está preparado para isso. Aliás, o Congresso está negociando agora um pacote para poder sofisticar esse sistema de aparato de imigração e, obviamente, investimento no sistema judiciário para agilizar isso é parte dessa equação, né? Agora, como todo mundo sabe, né, você fazer o investimento até isso se materializar em retorno, obviamente esses casos vão continuar se avolumando, né? Então é um desafio enorme para a estrutura americana de julgar tudo isso e dar. Só para você ter, acho que o número que eu vi mais recente é que em média demora 2 anos para o caso ser julgado. Então eu entrei de maneira ilegal e pedi asilo. Claro que obviamente tem uma dispersão muito grande pelo local, mas a média é 2 anos. Imagina, se eu entrei de maneira ilegal, pedi asilo, eu posso ficar 2 anos em liberdade no país, e 2 anos acontece muita coisa, né? E é interessante que são quase 2 milhões e meio de pedidos que estão pendentes, e tem o tempo da política pública, como você citou, quer dizer, até fazer essa esteira funcionar de alguma maneira. E enquanto isso, existe também um incentivo que outros imigrantes que pretendem fazer uma travessia ilegal olham isso e falam, olha, talvez valha a pena fazer agora, antes que feche. Então pode até ter um repique, né, nesse processo. Então, quer dizer, um problema que vai persistir, muito provavelmente. Não, e uma coisa que, assim, o que eu li de gente que estuda e pesquisa sobre imigração é que o fenômeno da imigração é essencialmente um fenômeno de efeito manada, né? Que, por exemplo, do ponto de vista familiar, se teu primo, tua tia, teu irmão, teu pai imigraram, a chance de você imigrar é muito alta. Então, obviamente, quanto mais gente está imigrando hoje, isso vai afetar a imigração no futuro, porque as pessoas que estão entrando agora vão puxar outras pessoas do seu círculo de familiar e amigos para imigrar também. Então, a tendência é que o nível de imigração de hoje vai refletir muito o nível de imigração de amanhã, justamente por esse efeito de círculo, de atração do círculo, né? E aí, obviamente, isso vai continuar se acumulando. Não tem,
a não ser que a gente tenha medidas assim bastante estruturais, como aconteceu em 2020, onde foi fechada a fronteira em função da pandemia, né? E, Maurício, uma questão que o governo Biden prometia era tentar cortar o problema na origem, né? Ou seja, ajudar os países da América Central a ter uma economia melhor, menos violência, e aí desestimular as pessoas a saírem, né, desses países para ir para os Estados Unidos. Essa tática aparentemente não funcionou. Ou seja, você acha que seria possível, de fato, os Estados Unidos conseguirem conter esse problema na origem? E se eu puder, Rafa, isso traz dividendos eleitorais para a gente botar aqui dentro da nossa perspectiva também? Sabe que a Casa Branca ela contesta um pouco essa coisa porque eles dizem que as imigrações da América Central diminuíram em função de algumas políticas que eles fizeram lá e obviamente hoje tem mais, por exemplo, venezuelano entrando e obviamente que a Casa Branca não contribuiu para uma melhora na Venezuela. Sem dúvida, essa discussão é uma discussão complexa, porque obviamente imagina se você investir US$ 1 bilhão em um país como Honduras ou El Salvador, você vai ter um impacto enorme do que você investir US$ 1 bilhão no sistema judiciário americano, né? Aliás, tem teses que são, tem teses de tudo quanto é lado sobre isso, né? Outro dia eu vi uma tese no Congresso americano que é o seguinte, que os Estados Unidos têm acordos comerciais no setor agrícola com esses países da América Central e da América Latina, onde ele consegue exportar produtos agrícolas para esses países, né? O que teve um efeito positivo, porque obviamente esses produtos chegam para os consumidores da América Central mais baratos do que chegariam se fossem produzidos locais, só que, por outro lado, acabaram com os empregos na agricultura de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Então existe uma teoria aí que esse protecionismo, e lembrando que essas exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos carregam um protecionismo local aqui da agricultura. Então, tem muita gente que diz que o fim do protecionismo agrícola americano, subsídios agrícolas, assim, poderia ter um efeito enorme porque ia manter as pessoas que trabalham no campo, porque muito dessa imigração de Venezuela, de América Central, vem de trabalhadores do campo, né, essas migrações que entram pela fronteira. Então, tem teses de tudo quanto é jeito. Agora, para responder a pergunta do Luciano sobre efeito eleitoral, isso obviamente depende de onde, né? Claro que medidas como no caso agora, que tem um fluxo muito grande de pessoas entrando diariamente, obviamente que essas medidas que vão ter efeito a longo prazo, porque qualquer investimento que você faz no país também demora, essas vão ter praticamente nenhum efeito eleitoral de curto prazo aqui, né? Faz sentido. Bom, voltando aos números aqui, a gente também tem alguns dados sobre refugiados, né? Refugiados são pessoas fugindo de conflitos armados, como a guerra da Ucrânia, por exemplo. Esse número foi muito alto, né? Nos anos 80 ali, teve 200 mil no começo do gráfico, em 1980. Tem uma nova alta nos anos 90, ali em torno de 120 mil. Aí baixa um pouco nos anos seguintes. E agora, 23, ali teve em torno de 75 mil mais ou menos. Mas o que você destaca dessa parte dos refugiados? Ou seja, a gente teve a guerra da Ucrânia que você comentou mais cedo. Tem conflitos também, teve conflitos no Haiti. Mas esses dados, o que você destacaria deles? Bom, primeira coisa é que assim, esse gráfico mostra já 2024, a gente está praticamente um mês em 2024, a gente tem praticamente o mesmo número de entrada de refugiados que 2022 inteiro, né? Você vê, e de 2022 para 2023 já teve um crescimento que praticamente triplicou o número de entrada de refugiados, e obviamente nesse tema de refugiados depende muito dos conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo, mas preocupa bastante porque justamente no ano eleitoral já começou com um nível, só um mês de 2024 a gente já é praticamente 2018, né? Vamos tirar os anos da pandemia, onde obviamente a fronteira ficou fechada, mas é significativo o que está acontecendo agora. É claro que a gente tem conflito na África, tem conflito no Azerbaijão, tem conflito em Israel, tem conflito na Ucrânia, então isso vai adicionando uma equação que já não é simples. Esse é mais um elemento de complexidade, e lembrando que essa questão dos refugiados é uma questão que os governos têm pouco controle, né? Porque você nunca sabe de onde vai surgir o próximo conflito, né? 2016, você vê no gráfico, em 2016 teve um pico, né? Que foi obviamente o conflito da Síria, né? Mas isso é uma coisa que foge um pouco do controle do governo americano, e já em 2024 tem números bastante robustos. A gente tem provavelmente a gente vai ter um 2024 maior do que 2023, sendo que 2022 já triplicou em relação a 2022, ou seja, é um problema que segue, né?
voltando talvez a patamares dos anos 90, né? Isso tende a ficar muito mais evidente porque vivemos um mundo fragmentado onde essas tensões regionais parecem ir pipocando cada vez mais, né? O Azerbaijão, você citou, com a Armênia, dado que as potências estão envolvidas em uma série de conflitos maiores, outras tensões regionais vão pipocando, né? Até o caso da Venezuela e Guiana, que há pouco tempo pareceria muito improvável de virar o que virou, também vai adicionando essa composição, e os Estados Unidos naturalmente vira um grande destino, né? Quando essas coisas acontecem no mundo. Acho que é interessante esse take, a gente vê que vai ter um aumento muito significativo. Sim, 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 sim. E isso é obviamente mais uma fonte de preocupação para o governo Biden, né? E não e essa é uma e assim você oferecer refúgio para essas pessoas, inclusive faz parte da ferramenta diplomática e geopolítica que os Estados Unidos usa nesses momentos, né? Então você fica numa equação de uma faca de dois gumes, né? Por um lado, você abrir muito para refugiado, você obviamente você sofre na política interna. Por outro lado, é fundamental que você tenha essa ferramenta como meio diplomático para se posicionar e, obviamente, negociar com seus aliados no mundo. Então, é uma situação bastante complexa. E lembrando que a gente teve no mundo o caso clássico, né, da Angela Merkel, que ela abriu as fronteiras da Alemanha para os refugiados sírios, se não me engano, em 2017, e isso teve consequências eleitorais que estão sendo... o partido dela saiu do poder, perdeu o poder por causa disso, e a gente teve o crescimento do partido de extrema-direita, que na Alemanha tem conotações que flertam com o nazismo, né? Então, essas decisões são muito complexas, né? Não, perfeito. Acho que a gente pode passar e para lembrar o nosso ouvinte e o nosso espectador que a gente preparou uma apresentação dessa vez. A gente vai colocar ela disponível para download. Vou pedir para o pessoal da produção botar o próximo slide aí para gente. Aqui a gente faz um pequeno resumo, né, no tema da imigração. Acho que a gente não precisa passar aqui diante, mas em suma, ele tem hoje mais ou menos 2,3 milhões de pessoas com status liminar de imigração que estão dentro do país. Foi um pouco dos dados que a gente falou. Muitos imigrantes acabaram optando pelo pedido de asilo. Agora, temos também essa tendência de refugiados, né? E por isso que a gente está tendo esses casos recordes, né? Vamos passar um pouquinho aí mais uma vez. A gente também deixa aí o paper que a gente usou, sugestão do Maurício, para quem quiser se aprofundar no tema, tá como fonte de tudo isso. E agora, Maurício, a gente pode falar um pouquinho sobre, de fato, o que a população pensa, e agora a gente entra um pouquinho mais na seara eleitoral, né? A Reuters, em parceria com a Ipsos, fez uma pesquisa agora em janeiro, ou seja, pesquisa bastante recente aqui, e eles fizeram um diagnóstico nacional de vários temas, e aqui eu trouxe aqui o dado sobre imigração, né, eles fazem uma pergunta que é a seguinte, né, imigrantes ilegais devem ser presos e colocados em campos de detenção enquanto aguardam as audiências de deportação. Lembra que a gente estava falando, o cara entrou, pediu asilo, e ele tem que esperar para ser julgado a questão da permanência dele ou não. Aí a pergunta para os eleitores é se eles devem ter mantido em detenção ou se devem ter mantido livres, né? 22% dos americanos concordam totalmente que as pessoas devem se manter em detenção enquanto esperam o pedido de asilo ser julgado. Agora, só interessante é que disso, a divisão entre democratas e republicanos é muito forte. Só 7% dos democratas concordam com essa afirmação e 41% dos republicanos concordam que as pessoas têm que se manter em detenção durante esse período. No caso dos independentes é 15%, o que mostra exatamente dois pontos. A primeira, a divisão entre democratas e republicanos sobre o sistema de manter a detenção. Lembrando que no governo Trump houve cenas fortes onde se separou famílias para que essa detenção se materializasse, né? Foi bastante polêmico o que ele fez. Então, assim, existe uma divisão entre os democratas e republicanos e também existe uma divisão entre os independentes, ou seja, do ponto de vista eleitoral, vai ter que haver um esforço tanto de republicanos como democratas de caminhar ao centro nesse tema para conquistar o voto dos independentes, né? E o concordo parcialmente também mostra essa divisão, né? 20% concordam parcialmente, 14 democratas, 28 republicanos e 22 independentes. No discordo totalmente, olha exatamente o oposto, né? 25% discordam totalmente, acham que as pessoas não devem se manter em detenção, até porque o mérito nem foi julgado, né? Esse é o argumento principal. 44% dos democratas concordam com isso, 8% dos republicanos concordam, ou seja, uma minoria republicana e a maioria democrata,
e 24% dos independentes, né? Então, esse tema é muito importante porque ele é divisor entre os republicanos e ele divide justamente o campo de batalha, que são os independentes. Então, vai ser fundamental para ganhar votos dos independentes ter posições mais ao centro do que pensam a maioria dos democratas e a maioria dos republicanos. Dito isso, uma das discussões que também há nos Estados Unidos, assim, qual é a relevância disso em estados onde vai ser decidida a eleição, que são aqueles 6 estados que a gente tem sempre comentando, né? Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Georgia, Arizona e Nevada. Nevada e Arizona, até pela condição geográfica, estão muito mais próximos da fronteira ali. A questão da imigração é muito mais forte do que no caso do Michigan e do Wisconsin, por exemplo, porque quando o imigrante chega lá já tem uma outra condição, enfim, o problema são outros. Então, se por um lado esse é um tema que vai necessitar os candidatos para ganhar voto ter uma posição mais central, por outro lado, nesses locais onde vai se decidir a eleição, esse não é um tema tão presente, né? Isso em alguns estados. Nos outros estados é muito presente. Não dá para fazer nenhuma campanha em Nevada que não passe pela imigração, por exemplo, né? Ou Arizona, por exemplo, que faz fronteira direta com o México ali. Então, esse é um tema bastante complexo, né, nesse aspecto. Maurício, só para a gente voltar à nossa homilia, que a gente sempre faz aqui em todos os episódios, se você chegou agora, está escutando, está vendo a gente aqui no YouTube ou ouvindo pelo Spotify, a tese principal, uma das principais teses da nossa análise das eleições americanas, da análise do Maurício, é de que 6 estados serão decisivos, né, para as eleições. Maurício, vamos repisar essa nossa análise e você falar um pouquinho de novo quais são esses estados e esses 45 distritos. É importante dizer que a eleição americana são 50 eleições presidenciais, estaduais, né? E, obviamente, que alguns locais não há disputa, né? Porque são os locais a gente sabe que vai ganhar o republicano, outros locais a gente sabe que vai ganhar o democrata. Esses locais onde realmente há disputa são, obviamente, os que decidem a eleição, porque é ali que vai sair, vai ser o desequilíbrio da balança. E a gente olhando o resultado das eleições anteriores, não só presidencial, né? Porque depois que teve a eleição presidencial de 2020, a gente teve eleição praticamente todos os anos nesses estados, né? A gente olhando como o desempenho democrata e republicano nos principais estados, a gente acredita que vai haver disputa em 6 estados. Onde, dentre esses 6 estados, nem todos os distritos estão em disputa, porque tem alguns distritos que são claramente democratas. Vou dar um exemplo no Michigan. O Michigan, Detroit, a região urbana de Detroit é muito democrata, mas alguns subúrbios do Michigan são muito republicanos. Então a gente sabe que Detroit vai dar Biden, em algumas cidades do sul, norte de Michigan, vai dar Trump, ou o republicano e democrata que seja o candidato. Então a gente tem os 6 estados que foram que o Luciano mencionou, e dentre esses 6 estados a gente enumerou 45 distritos que realmente estão em disputa, que não necessariamente está claro quem vai ganhar, o lado republicano ou o lado democrata. E aí é muito louco, porque é uma eleição de praticamente 200 milhões de votos, a gente vai ser decidido por 500 mil votos aí nesses distritos, né? E é por isso importante saber o que essas pessoas desses distritos pensam sobre imigração, porque isso vai ser fundamental. Por exemplo, o maior distrito do Arizona, que é Maricopa County, que é super disputado, assim, o Biden ganhou em 2020 por um percentual muito pequeno. O tema da imigração é muito presente, por exemplo. E só repisando, Arizona, Nevada, Michigan. Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Bom, indo para a nossa última rodada aqui de gráficos, né, a gente precisa alguns gráficos da revista Economist, e um deles ali, o quarto, né, para quem está vendo pelo YouTube, mostra um aumento de americanos que defendem medidas mais duras contra a imigração, né? Ou seja, ali se a produção puder dar um zoom no quarto gráfico ali, e especialmente essa questão do muro na fronteira, né? Ou seja, a gente tem uma barreira mais forte ali na fronteira, que cerca de 25% dizem ser favoráveis a isso neste momento, né? Antes eram um pouco abaixo de 20%, mais uma grande oposição ainda, né? Ali em torno de 55%. Maurício, então assim, dá para dizer que essa crise toda, né, esse aumento de imigrantes nos últimos anos tem, de fato, deixado os americanos mais preocupados com o tema? E também queria te perguntar uma outra coisa, se essa ação, né, dos republicanos do Texas, da Flórida, mandarem ônibus de imigrantes para Nova York, Chicago, Washington, se isso, de alguma forma, também mexeu mais com o humor dos eleitores, né, de ver essa crise mais de perto.
Bom, tem tanta coisa nesses gráficos que vocês estão olhando aqui. Eu vou começar até pelas deportações, né? Que tá a gente mostra o gráfico dos anos Obama, Trump e Biden, o número de deportações. E é importante falar duas coisas. O primeiro que nos anos do governo Obama, o segundo mandato especificamente, o Obama deportou muito mais do que o Trump. Nos anos do Biden, o Biden deportou muito menos do que o Trump, portanto, muito menos do que o Obama. Claro que teve os anos da pandemia, que tinha pouco fluxo, então, portanto, pouca deportação em função disso, mas o fato é que o governo Biden ele deportou menos. E uma das coisas um dos motivos que ele deportou menos porque também foram oferecidos mais asilos, né? Foram oficializados mais asilos durante o governo Biden. A gente tem isso mostrando no gráfico aqui também, que o governo Biden ofereceu, ele oficializou mais asilos do que o governo Trump e o governo Obama, né? O importante também dizer que no governo Biden teve menos prisões do que a primeira parte do governo Trump, o governo Trump entrou na pandemia, e isso, obviamente, as prisões baixaram, ou seja, está se prendendo na média menos do que se prendia no governo Trump. Isso é uma das narrativas que o Trump usa, dizendo que ele tinha ações de prisão e de oficiais mais fortes. Mas aí a gente chega no tema que o Rafael colocou. É muito importante dizer que justamente como esse tema da imigração não está concentrado só na fronteira do Texas, e aí, obviamente, o governador do Texas, que é republicano, ele contribuiu bastante com isso, fazendo com que houvesse um sistema de evacuação dos imigrantes saindo do Texas e indo para cidades que são governadas por democratas. E as cidades que são governadas por democratas, elas têm uma característica, que eles são chamadas cidades santuário, né? Não sei o quanto que os ouvintes estão familiarizados com esse termo de santuário. Santuário é uma cidade onde os serviços públicos, por exemplo, o serviço público de bombeiro, né, ele é obrigado a atender independente da condição migratória da pessoa. Então, por exemplo, eu sou um imigrante legal, minha casa está pegando fogo, o bombeiro tem que ir lá e ajudar, não importa a minha condição. E essas algumas cidades são cidades santuário, onde não se pergunta a condição migratória da pessoa para se oferecer um serviço público. Outras cidades não são. Então, o que o governador republicano fez foi mandar ônibus lotados para cidades que são governadas por democratas e que têm essa característica de serem cidades santuário, tá? E aí ele mandou ônibus para Nova York, para Chicago, para Los Angeles, para Washington, D.C. E, obviamente, que quando chegam aqui, aí não tem uma estrutura para recebê-los, né? Então, a prefeitura tem que oferecer moradia. Então, por exemplo, em Nova York tem uma polêmica de, vocês estão oferecendo hotel para imigrante legal e o cara que mora em Nova York não consegue nem alugar um estúdio, né? Tipo, tá começando a ter questões como essas que, obviamente, despertam narrativas que são desfavoráveis aí para os democratas, né? Não, perfeito, assim, acho que talvez pensando um pouco, achei muito interessante esse gráfico final ali dos democratas em si, passando a entrar mais nessa discussão e ser até mais favoráveis à questão do muro, né? Assim, houve alguma mudança estrutural no Partido Democrata nesse aspecto, e isso me leva à segunda questão dentro disso, de como é que o Partido Democrata e o Biden vai trabalhar essa questão, você vê, da imigração ilegal na campanha dele, que inclusive a gente recomenda o artigo da Economist, que é muito interessante, são 10 gráficos sobre a migração, mas eles fazem uma capa da semana passada falando um pouquinho que isso pode ser o tema que vai custar a eleição ao Biden. É um pouco de um big stretch aí, para ficar no termo deles, mas assim, queria entender então, o que mudou estruturalmente dos democratas para aumentar esse apoio ao muro e como é que o Biden vai trabalhar isso na campanha dele, na sua avaliação, Maurício? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que tanto o lado republicano quanto o lado democrata, eles não são um bloco monolítico, né, de pensamentos, né? Então, o que acontece no Partido Democrata, Luciano, é uma divisão. Tem um grupo de democratas que são eleitores com um perfil mais moderado, de centro, que inclusive de vez em quando votam no republicano, a depender do candidato, que obviamente estão mais insatisfeitos com a gestão do Biden em relação à imigração, né? Então, acham que poderia ter medidas mais contundentes, mais fortes de restrição à imigração. E esse grupo é o grupo que mais se mexeu aí, né? Esse é um grupo que
na essência, é favorável à imigração, entende o problema da imigração, mas acha que as coisas não estão sendo feitas e a coisa está perdendo o controle. Essa é a narrativa. E tem um grupo dentro do Partido Democrata, por incrível que pareça, que é o grupo que eles chamam de mais liberais ou mais à esquerda, que acha que, inclusive, o Biden não deve entrar nessa narrativa republicana de repressão e de restrição, porque isso só vai trazer problema para o país, além de ser uma crise humanitária, né, que é sempre uma expressão que é usada, que o governo Biden pode ficar muito semelhante a um governo Trump na gestão humanitária da imigração. Então, existe uma divisão no Partido Democrata e essa divisão é expressada entre esse grupo mais moderado e esse grupo mais liberal, como eles costumam falar aqui. E do lado republicano, né, o Trump tem prometido fazer uma ação ainda mais firme, né, contra a imigração caso ele seja reeleito, né, além de terminar o muro, deportar em números recordes e outras medidas do tipo. Maurício, você acha que o Trump ele pode conseguir de fato isso se ele for reeleito, né? Que ele foi muito barrado na justiça quando ele tentou tomar medidas no primeiro mandato dele. Num eventual segundo mandato, ele teria talvez mais poderes para fazer isso? Ou ele pode acabar tendo os mesmos obstáculos que ele teve? Não, eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que uma das coisas que esse novo governo do Trump vai apresentar ou tem apresentado na campanha são grupos mais contundentes em relação aos temas. No primeiro governo Trump existiu uma disputa na Casa Branca entre grupos mais moderados e mais contundentes, né? Acho que o que o Trump tem apresentado até agora é que ele não tem mais o grupo moderado e provavelmente não vai ter esse grupo moderado na gestão. Então, existem várias medidas de apertar a imigração que são possíveis feitas somente com o que eles chamam de ordem executiva, né, que seria uma medida provisória feita pelo presidente. Então, tem muito espaço para apertar. Por outro lado, obviamente, ele vai ter restrições não só legais, como do próprio Congresso. Provavelmente ele não vai ter o Congresso. Se o Trump for eleito, ele não vai ter o Congresso a favor dele. Então, também isso, obviamente, cria canais de contenção. Agora, é importante dizer que está acontecendo uma coisa muito interessante, porque o governo do Texas está numa briga com a Suprema Corte americana, porque o governador do Texas interpreta que os policiais locais, os policiais estaduais, eles têm o mesmo poder de um oficial federal de imigração. Então, ele quer poder fazer com que um policial estadual possa prender, possa deportar eventualmente um imigrante. Obviamente que a Suprema Corte ela não concorda com essa tese do governador do Texas, e agora existe, por incrível que pareça, uma movimentação nas redes sociais de narrativa republicana de que deve-se desprezar as decisões da Suprema Corte, né? Obviamente isso não ajuda nada o Trump num eventualmente enfrentamento legal aí para aumentar as medidas de deportação, né? E Maurício, então assim, a gente pode esperar diversos novos fatos políticos e eleitorais em torno desse tema, especialmente judiciais, casos de famílias que atravessam e as condições, como se fala da crise humanitária, são sempre severas de quem faz a travessia ilegal, independentemente de se concordar ou não. As imagens chocam, isso cria possibilidade de narrativa para os dois lados, mas eu queria entender, a gente nomeou esse episódio como centro do debate, né, a questão da imigração como centro do debate, ou um dos centros do debate das eleições americanas. Como você avalia que, agora talvez fazendo um resumo, como você avalia que vai ser o impacto e o peso disso para a eleição numa disputa que no nosso cenário base é Biden e Trump? Bom, eu acho que tem duas dimensões, tá, Luciana? A primeira dimensão é que isso está no centro dos ataques do Trump à gestão do Biden. Então, obviamente, a gente vai ouvir muito o Trump na campanha eleitoral, nos comícios, nas entrevistas, falar de imigração. Ou seja, esse tema certamente estará muito presente nas falas e, obviamente, numa campanha eleitoral. É tudo questão de ação e reação, né? E, obviamente, os democratas vão ter que, de alguma maneira, reagir a isso. Eles não podem ignorar esse tema. Eles ignoram bastante coisa que o Trump fala, mas esse especificamente vai ser necessário ter uma resposta. Obviamente que o Biden está tentando dar uma resposta via alguma medida no Congresso, e eu acredito que do ponto de vista eleitoral o Biden vai avançar para ser mais restritivo à imigração, ou seja, interessa para o Biden ser percebido como alguém que está fazendo alguma coisa na direção mais restritiva para conseguir justamente capturar aqueles eleitores independentes que a gente viu ali. Agora, dito isso, eu recomendo fortemente aos ouvintes a ficar muito atento às questões de imigração nas fronteiras ali de Nevada
e Arizona, principalmente no Arizona, que tem uma fronteira extensa ali com o México, e como é que isso vai repercutir nos subúrbios aí da Pensilvânia, do Michigan e do Wisconsin, porque é ali que vai decidir a eleição. Então, assim, mergulhar nesses estados sobre imigração, inclusive, quando a gente for fazer as nossas pesquisas estaduais, a gente certamente vai perguntar isso, né, Luciano? Então, porque a gente tem a dimensão macro do tema e a gente tem, como essa eleição americana nos força, a gente tem que olhar o micro, porque é o micro que decide, né? Maurício, caminhando aqui para o final, queria te perguntar se você tem mais algo a dizer, né, e também que você vai prestar atenção nesse mês de fevereiro, né, antes das primárias aí da Carolina do Sul para os republicanos. Não, bom, uma das coisas muito importantes é como é que vai ser o encaminhamento do Congresso sobre alguma medida em relação à imigração, e obviamente os republicanos eles associaram essa questão da imigração a liberar recursos para a Ucrânia, para Israel e para Taiwan. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que acompanhar como isso vai se desenrolar no Congresso americano, porque inclusive o Trump está atuando diretamente para evitar que qualquer coisa seja passada, para justamente usar na campanha que o Biden não fez nada, e o Biden do outro lado quer obviamente passar alguma coisa para mostrar que ele está tendo uma saída negociada aí com os republicanos. Isso é muito importante. Obviamente a gente continua atento aí aos julgamentos do Trump, sempre, né? A gente tem aí em fevereiro provavelmente a liberação de datas de outros julgamentos, que obviamente entram no calendário, está no nosso radar. E muito importante, né, Rafael, como é que estão as pesquisas nas primárias aí na Carolina do Sul e no Michigan, que são as duas primárias que fecham aí o mês de fevereiro e vão dar uma exata noção quão fôlego tem a Nikki Haley para continuar para Super Tuesday ou não. Exato, né? Dia 27 de fevereiro que tem as primárias em Michigan, né, para os dois partidos, e já um pouco antes da Super Terça, né, em 5 de março, onde mais de 15 estados farão as suas primárias e que devem ser um grande fator definidor aí da eleição. Bom, ficamos por aqui nesse 5º episódio do Caminho para a Casa Branca. Agradeço muito ao Maurício e ao Luciano pela participação. Nós voltaremos com o próximo programa perto das primárias da Carolina do Sul, em 24 de fevereiro, depois do Carnaval. Enquanto isso, você pode seguir as notícias da eleição no site da Exame, no nosso canal de WhatsApp, que já tem mais de 3 mil seguidores. Basta procurar por Eleições EUA Exame, lá dentro dos canais do WhatsApp. E ficamos por aqui. Até a próxima.